Olá, eu sou Carlos Moraes, eu sou estudante de História do nono período e hoje eu vou falar do meu trabalho A Carta dos Tropeiros, analisando as relações de dívida no Brasil do final do século XVIII. Esse trabalho acabou divergindo um pouco desse tema devido ao uso de uma metodologia um tanto quanto diferente, que inclusive é a proposta principal do trabalho. A metodologia desse trabalho se baseia na metodologia descrita por Patton, chamada de análise indutiva e síntese criativa. Essa metodologia é uma metodologia geral para uso nas ciências e que pode ser adaptada para a história, como foi nesse trabalho. Essa metodologia se baseia, principalmente em, a partir do estudo das fontes, se criar a tese, ou seja, uma ordem inversa do trabalho convencional de se criar uma tese e depois ir atrás das fontes para justificá-la e compreendê-la. Com isso, a fonte escolhida é a Carta dos Tropeiros. Essa é uma fonte muito interessante, pois ela apresenta uma súplica real, ou seja, um pedido que esses tropeiros vão fazer na época, a rainha Dona Maria I de Portugal, para um perdão de suas dívidas. Além do perdão de suas dívidas, esses tropeiros também vão apresentar diversos argumentos para mudanças na maneira com que era governada a colônia do Brasil. Esses tropeiros, eles trabalhavam entre as regiões de Sorocaba e Viamão e contraíram essas dívidas com algum fazendeiro em alguma região que eles colocavam os seus animais para descansar durante as suas viagens. Para interpretar essa fonte foram usados dois caminhos: o caminho de estudar o barroco e o caminho de se estudar a retórica. O barroco foi percebido como um período de longa duração na colônia brasileira a partir desse estudo, e foi percebido que o povo barroco percebia o mundo, de certa forma, a partir de suas vivências. Enquanto isso, analisando esse documento a partir da retórica, foi possível perceber que foi utilizada uma retórica complexa para fazer esse pedido e com um conhecimento avançado por parte desses tropeiros que muito provavelmente não tiveram uma educação 100% formal. Então, a tese desse trabalho vai se basear em entender como a retórica era conhecida pela população geral na colônia brasileira. Justamente, a retórica é conhecida pela população brasileira através da educação, mas não da educação formal, mas sim informal. Principalmente através dos ecos da educação, daqueles que foram educados nas instituições formais jesuíticas ou reformadas a partir da expulsão dos jesuítas. Os padres e outros missionários na colônia reproduziam a retórica que haviam aprendido nas instituições, pois a retórica é essencial para a formulação do sermão. Outro motivo para a população conhecer a retórica seria principalmente através dos letrados, pois o processo de letramento se daria com uma grande probabilidade em relação à própria retórica, já que a maior parte dos livros, principalmente os livros que chegavam à colônia, estariam diretamente pautados por essa retórica, já que seriam muitas vezes escritos pelos próprios jesuítas e outras pessoas ligadas à igreja. Finalmente, então, esse trabalho chega na conclusão de que esses tropeiros, então, teriam realmente esse conhecimento retórico a partir das suas vivências naturais, até porque, pelo menos algum desses tropeiros era letrado, já que a carta foi escrita por eles. Outra questão é a questão de que a retórica dessa carta se pauta na hierarquia barroca e na fé que esses tropeiros tinham nessa hierarquia, já que acreditavam que, através do apelo para essa hierarquia, poderiam, então, ter suas dívidas perdoadas. Agradeço por escutarem.